Oi, gente, tudo bem? Eu de novo, professora Sabrina, e agora a gente vai avançar nos nossos estudos de História do Brasil. Eu assim denominei, né, Brasil Colônia 2, porque como é um tema muito amplo, a gente vai acabar dividindo em alguns tópicos para que você apreenda o conteúdo melhor e que você consiga, então, avançar nesses estudos, porque tem muita coisa e realmente a gente precisa, às vezes, detalhar um pouquinho mais um ou outro aspecto. Hoje a gente vai falar sobre o processo de implantação colonial do Brasil, né? Implantação, então, do modelo econômico colonial no Brasil, cultural e social. A gente tem que ter como base, a gente já falou do processo de descobrimento do Brasil, a gente parte do pressuposto, quando a gente fala de Brasil Colônia, que havia um projeto, principalmente um projeto português, que era um projeto de expansão econômica, que era um projeto também social e cultural, que era de buscar mais fiéis para a religião católica, isso a gente tem que ter em mente, e a gente tem que ter em mente que se trata sim de um processo de desenvolvimento de Portugal como uma forma de potência com o seu poderio econômico. Para isso, gente, vai ser preciso que haja, no Brasil Colônia, por exemplo, quando a gente fala de Portugal, isso não vai se dar de forma gratuita e não vai se dar de forma pacífica, principalmente quando a gente fala dos povos que aqui viviam. No entendimento dos portugueses, era preciso sim, nesse projeto, que esses povos fossem submetidos às condições entendidas como as corretas, entendidas como as necessárias para o processo de expansão portuguesa. Então era necessário que os índios que aqui viviam fossem submetidos a essas condições. Aqueles que não se adequassem, aqueles que de alguma forma se rebelassem, e isso é uma coisa interessante de trazer já na discussão, os índios que se rebelassem eram tratados como os índios gentios, ou aqueles índios que deveriam ser até perseguidos e dizimados, né? Esse processo não se dá só pelo colonizador português, mas de alguma forma, por meio da mesma forma como o colonizador teve facilidade de aproximação, ele também tinha uma facilidade de criar intrigas dentro da colônia muito forte. Então eles conseguem, às vezes, até sempre existiam conflitos entre os povos, né, entre as diferentes tribos, entre os diferentes grupos que aqui existiam conflitos relacionados a questões de fórum cultural e social relacionadas aos índios, mas quando tem o colonizador, às vezes até criando novas rusgas, novos problemas, novas questões, a gente tem até uma espécie de uma segregação aí e de brigas entre grupos indígenas que habitavam no Brasil. Então a questão indígena relacionada à questão da colonização no Brasil, ela é muito latente e ela é fundamental para você compreender o processo colonial no Brasil. Não é inocente, é interessante a gente pensar que se trata, sim, de um processo que o colonizador tem um papel fundamental de dizimação dos grupos. A gente tem sim esse processo, e esse processo se dá em nome do progresso e do desenvolvimento. Aqui eu falei para vocês que isso não vai se dar de forma neutra e estava alinhado aos objetivos. Ora, nós temos como objetivo explorar essa nova terra. O que vai ser preciso para fazer isso, eu não sei. Mas todos que aqui estão e que aqui vivem desta forma, que é uma forma que, no meu entendimento, não é civilizada e não produz nada, é uma forma que só de harmonia com a natureza e com o que a natureza lhe fornece viver com a sua família, não é adequado. Nós precisamos ampliar os nossos negócios, ampliar a nossa expansão, e a gente precisa que vocês trabalhem para a gente a troca de nada, né? Em troca de justamente ali, né, para a gente viver pacificamente, vocês trabalham para mim. É um processo sim de escravização desde os índios, e que depois alguns grupos passam a atender alguns interesses dos portugueses e têm algumas das suas necessidades atendidas, sim, porque são criadas novas necessidades, né? A gente tem um grupo estranho que chega aqui, então são criadas novas demandas, novas necessidades, e os portugueses acabam barganhando
com grupos que se aliam a eles, com grupos que decidem trabalhar ao seu lado. Esses vão ter maior representatividade, maior direito dentro da colônia em relação àqueles que não concordam, tá? Um dos pontos mais emblemáticos quando a gente fala do processo de catequização e de civilização que nós temos é a Companhia de Jesus em 1534, né, Inácio de Loyola. Falar da Companhia de Jesus sempre desperta muitas paixões, né? Eu já dei essa aula para um grupo de religiosos e eles ficam pé da vida, alguns ficam muito bravinhos quando a gente fala da Companhia de Jesus como uma companhia que, apesar das boas intenções, né, com certeza alguns representantes ali tinham boas intenções, mas outras, a ideia para quem critica, por exemplo, a Companhia de Jesus, é que os indígenas já tinham seus próprios ritos, as suas próprias crenças, e a Companhia de Jesus vem suplantar, não é suplantar, ela vem substituir ou ela vem trazer uma nova cultura que acaba por descaracterizar esse índio da sua origem, da sua leitura de mundo espiritual. Essa é uma crítica que se faz. A partir desse período, né, a gente já está falando aí de 30 anos no Brasil, a gente tem uma questão que fica latente, que é o seguinte: para eles, então, os índios eram merecedores, eram homens merecedores e homens verdadeiros merecedores de catequização. Dá muito polêmica, dá aí bastante briga quando a gente fala da Companhia de Jesus. Se você se interessa pelo tema, é legal de você ler, porque vai te trazer diversas leituras a respeito da sobreposição de uma cultura religiosa sobre outra, principalmente da visão do colono de mundo sobre a visão dos que aqui habitavam. Eu gosto de trazer essa imagem, porque já avançando um pouquinho, quando a gente já trouxe a questão dos indígenas e o trabalho, né, porque a colônia precisa sobreviver, eles precisam justificar os altos investimentos que foram feitos nessa brigada e tanto no Capitão Mor, que foi Pedro Álvares, e todo mundo que veio, eles precisam justificar, então eles precisam encontrar formas de explorar essa terra de todas as maneiras possíveis. Aqui a gente tem um quadro que daí já é lá em 1861, mas é interessante porque aqui já mostra um processo de urbanização, por assim dizer. A gente já tem um processo inicial de urbanização, a gente já tem um processo em que a gente já está falando dos negros, que vai ser um tópico à parte aqui da nossa aula hoje, porque a escravidão é uma verdadeira mancha que nós temos na história do Brasil, e eu não vejo nenhum aspecto positivo em falar, né, em trazer essa questão, porque a escravidão ela deixa marcas que são inesquecíveis até hoje, e representam para muitos grupos um processo que culmina em processos de marginalização até hoje, né, de inserção no mercado de trabalho, inserção a postos de chefia, de gestão, e a gente vai falar disso mais adiante. Aqui é um quadro do Debré que vai mostrar esse convívio, né, então, dos negros com o senhor aqui, está sentadinho numa rede, está carregando ali, o seu senhor está, né, fazendo ali uma redezinha, tá uma criança também junto com o guarda-chuvinha, caso o tempo não colabore, a criança fica ali servindo, né, o senhor. E aqui a gente tem a moenda da cana, né, como é que era moída a cana, que só o produto só vai ser aquilo que vai efetivar a colonização no Brasil. E vocês vão ver por quê. Vamos ver já. O desenvolvimento da cultura açucareira, acabei de dizer, e a gente já vai trazer o que isso significa, há quem chame da civilização açucareira no Brasil. Vocês vão entender por que é uma civilização. É uma civilização porque não diz respeito a um período, a um tipo de produto que começou a ser largamente produzido, né? Aí, a partir disso, nós tínhamos algumas mercadorias que eram vendidas, se encerra para outro produto.
a civilização açucareira ela é, por assim dizer, porque ela vai simplesmente estabelecer novas formas de vida no Brasil, novas construções, novas leituras sobre o que era a cidade e como as pessoas se relacionavam. A gente vai ter, no processo dessa civilização, formação de novos hábitos, formação de novos paladares e gostos a respeito do açúcar. A gente vai ter o desenvolvimento de uma doçaria no sentido de doces feitos de açúcar, que vai ser emblemático para entender o modo como hoje a gente come doce no Brasil, porque para o europeu o nosso doce, a forma que a gente prepara os doces, é muito doce para eles. Eles não têm essa, ainda que a cultura açucareira na Europa já existia, né, já havia, é muito latente no Brasil que a gente vai ter os doces feitos desse jeito. A doçaria portuguesa ela vai virar uma marca da gastronomia brasileira. Se você for pesquisar sobre isso, vai estar lá entre o tripé da identidade alimentar do Brasil, o açúcar figura com toda certeza. A gente está falando de doce, mas a gente também fala da cachaça, que é a bebida, a única bebida tipicamente brasileira. Você não tem como fazer cachaça no Japão. Cachaça só pode ser feita no Brasil. Que custo, né? A gente fala de açúcar, é interessante relacionar que o açúcar é essa coisa tão deliciosa, às vezes a gente come um doce, dá até uma coisa boa. Custou muitas vezes a vida de tanta gente, a vida de escravos que foram, né, expulsos, que foram tirados à força da sua terra para vir trabalhar de graça no Brasil. Que custo, né, tem o açúcar na história do Brasil, é uma coisa para a gente pensar. Já em 516 e 1516, o rei Dom Manuel ele já tinha um discurso do progresso sugerindo que cada homem, cada jovem que tivesse condições fosse, como é que se diz? Eu não sei o termo, né? Mas fosse abrindo espaço para se buscar então novos canaviais, para se buscar essa cultura da cana, né? Já isso foi um discurso mais voltado ao progresso, vamos trabalhar, vamos unir as forças para isso, mas em 1532, que Martim Afonso vai trazer essas primeiras mudas, né, de açúcar e vai desenvolver então o primeiro engenho, que é o engenho do governador, que é um dos engenhos no Brasil que mais vai dar lucros, que mais vai render bons resultados, né? O Martim Afonso também, ele como empreendedor aí do açúcar, um dos primeiros, né, ele vai fazer então uma distribuição das sesmarias, que são porções de terra, para que cada um que não é dono da terra, que isso fique bem claro, produz ali, né, entregue para o engenho, vai ter a sua porção e tem que fazer o uso dessa terra de modo a produzir. Então vai haver uma fiscalização, você é obrigado a produzir, mas a terra não é tua, eu cedi para que você, para que você justifique ali para a coroa, né, que você está produzindo, para que você está realmente fazendo bom uso da terra que eu te cedi. Então ele que vai fazer essa distribuição e vai verificar num primeiro momento como é que se dá esse processo produtivo inicial da cultura açucareira no Brasil. O que acontece nesses processos iniciais que servem como uma leitura pro Martim Afonso? Existe um choque entre culturas no sentido de que os indígenas não estavam aceitando de bom grado trabalhar da forma que era exigido deles para produzir açúcar na quantidade desejada, porque se configura como um produto que tem um grande potencial de mercado, mas é preciso um custo muito grande para que isso aqui aconteça. E há um choque entre essas culturas. Alguns grupos falam, não, eu não aceito. E de economias, para eles é diferente a relação de trabalho que era empregada ali num processo produtivo desses e a forma como eles viviam, né, que era um trabalho mais voltado para a subsistência. Então eles não aceitavam, não, e essa relação ela é conflituosa. Vai haver sim conflitos, vão queimar algumas porções de terra, vai haver índios que vão ser assassinados, os próprios colonos vão ser assassinados, então há determinados conflitos que vão fazer com que o próprio Martim Afonso repense algumas estratégias e algumas leituras que ele vem fazendo a respeito do processo produtivo.
Nesse sentido, é aqui, ó, repensar o uso da mão de obra indígena. Gente, repensar significa que alguém vai ter que vir trabalhar. E não vai ser o português, né? Alguém vai precisar vir, a gente precisa pensar numa forma, eu falei isso já para vocês uma vez, hein? Vamos pensar num grupo que está muito tranquilo, que vive a sua vida, num grupo não, porque a gente está falando de um continente, mas numa população que numa dessa gostaria de sair à força da sua terra e vir trabalhar aqui, né? A gente não vai dar nada para eles e olha, temos mais um mercado aí. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Antes, é interessante a gente falar da administração colonial, como é que funcionava. Acabei de falar, falei das cismarias, que eram porções menores de terra, mas a gente tem capitanias hereditárias, que eram dadas, né, pelo poder real. Então você ali tem a posse da terra, você produz, né, você é o donatário, vai receber, vai fazer ali, tem que cumprir uma determinada cota, né, nós ficamos aguardando, e a terra não é sua, você deve produzir de acordo aqui com os padrões estabelecidos e produtivos. Ora, então tá aqui 14 capitanias hereditárias, você cuida disso, você cuida daquilo, você cuida e vamos produzir, vamos fazer. Então, essa produção açucareira se desenvolveu de uma maneira organizada e você me dá os teus lucros, a gente conversa aqui como vai ficar essa parte e assim por diante. Só o rei tinha o poder de dar essa capitania ou tomar de volta, né? Não podia ali você falar assim, puxa, isso aqui não está rendendo para mim não. Eu acho que eu vou vender pro meu vizinho aqui porque eu quero fazer outro tipo de produção. Não, você vai, só o rei pode te tirar dessa condição. Ou ele tira ou ele dá para você. Você não decide por si só o que é que você vai produzir ou não. Isso configura aí num tipo de produção que é um tipo de produção baseada num produto só. Né? Então é cana-de-açúcar aqui, cana-de-açúcar aqui, cana-de-açúcar aqui. E era isso, e se você gostou é isso, senão você tá fora. O que acontece? Muita gente tá produzindo, não. Muita gente achava que, por exemplo, não rendia, é muito gasto para pouco retorno. Porque às vezes, porque a gente até fica pensando ali, puxa, eu tenho que produzir tanto, tenho que gastar tanto, não estava rendendo. É preciso então que a coroa observe e fale assim, puxa, mas a gente precisa instituir formas. A gente precisa ter um órgão que fiscalize e que cobre os impostos, que verifique o que é que está acontecendo, o que não há produção. Então, a gente vai ter um órgão político que vai centralizar essas forças, que vai falar assim, não, nós vamos agora ter um órgão, nós vamos ter representantes, nós vamos ter governadores, nós vamos ter pessoas aqui que vão instituir normas e regras para uma melhor produção. Nós vamos verificar o que é que precisa fazer para que sejam atendidos os interesses da colônia. O que está sendo feito, o que é que não está sendo feito. Então, a gente tem aí a criação de um governo geral em 1548. Coroa sobre a colônia. Então, é centralizado. Tudo ali. Todo aquele que vier representando a coroa responde à coroa, não à colônia. Tá? Aí, é interessante chamar a atenção para vocês, porque assim, como predominava esse governo geral, ele vai ter alguns representantes. Eu vou tem alguns, né, governadores gerais, eu vou trazer um, porque esse vai fazer o gancho que é interessante a gente trazer hoje para falar da questão da escravidão. Porque começa a se verificar que havia uma ausência, uma dificuldade com a mão de obra. Porque você pensa o que é preciso você fazer para atender uma demanda de produção de açúcar no mundo. Se havia o interesse, por exemplo, nas cortes europeias desse novo produto. Sabe? Eles vão ficar encantados. Gente, mas que coisa fantástica é essa? Nós precisamos descobrir como isso é feito. Aqui é uma parte, porque nós vamos ter uma aula só sobre Holanda, mas para vocês terem uma ideia, a Holanda vem para o Brasil, e a Holanda vem, já se fala em Brasil português. Né? Se a gente for falar de Nassau, Nassau era quase brasileiro. Eu vou só fazer uma parte aqui para a gente falar da questão do açúcar, que é fundamental para a gente falar das relações da Holanda e de Portugal. Portugal não aceitou muito bem, não. Já falam de invasão holandesa, mas a Holanda vinha assim desenvolvendo também
em pé de igualdade aí com Portugal, a questão do açúcar, e Portugal vai fazer de tudo para expulsar os holandeses do Brasil, porque só eles detinham esse monopólio. A gente, é muito legal, eu não quero me prender aqui, porque a Holanda é um capítulo à parte que eu acho fantástico quando a gente fala da história do Brasil. Só em 1645 os holandeses vão sair do Brasil, e nesse processo os holandeses fizeram coisas incríveis, em Recife principalmente, que eu quero trazer para vocês. Está relacionada à briga econômica com Portugal, briga cultural com a Espanha, tá? Porque Portugal acaba herdando algumas terras, mas também algumas tretas, por assim dizer, da Espanha, e os neerlandeses também faziam parte disso, e espera que a gente vai falar disso numa aula. Eu só quis falar do açúcar porque o açúcar configura um espetáculo. Eles verificam também o potencial que tem isso para o Brasil. Falam, gente, nós precisamos aproveitar isso. Só que já havia sido feito algumas tentativas de fazer de usar o açúcar, né, extrair esse produto, obter esse produto a partir da beterraba, que não era tão fino, tão cristalino como alguns dizem, mas ainda tem, né, ainda havia esse potencial. Falar, não, nós precisamos também entrar nesse mercado, porque só os portugueses, eles detêm o poder sobre toda a terra, nós queremos também. Interessante trazer outra questão, por isso que eu não posso parar, senão interessante trazer outra questão. Era um potencial tão grande a exploração no Brasil colônia, que não foi só a Holanda não que veio para cá e verificou o potencial. A França também, França Antártica. A gente não pode esquecer que eles ficaram durante um tempo no Brasil. Houve alguma tentativa de arraigar, né, de fincar pé, mas havia muitos choques, principalmente questões religiosas, né? E aí houve a expulsão, mas veio sim a França. Eu acho que eu vou falar para vocês, fazer uma aula especial só de quem veio e foi embora, e o que teria sido o nosso país se eles tivessem ficado. Mas aqui é só para a gente fazer uma parte do potencial que tinha a exploração do açúcar. Aqui eu trouxe para vocês a Capitania de São Vicente, que foi uma das que mais deram resultado. Aqui eu já mencionei para vocês que o cultivo da cana-de-açúcar só foi a pedra basilar para a gente falar da colonização portuguesa. Não tem como você dissociar uma coisa da outra, como dizem as autoras, a civilização do açúcar, porque inaugura uma nova civilização no Brasil. Civilização porque ela parte de condutas, regras para normatizar comportamentos, né? Civilização europeia no Brasil. Nós estamos falando de algo que não existia, tanto em termos alimentícios. Pense, se a gente remeter aos indígenas, você pensa no que era ofertado às vezes numa refeição, o que tinha à disposição. E de repente nós temos uma ruptura, nós temos a introdução de algo completamente novo. E não é só a partir do açúcar, que outros trabalhos, que outros tipos de atividades vão surgindo, que produtos surgem a partir do açúcar, cana, melado, cachaça. O que vira aquilo? Ou como é que isso se configura? Como é que... É muito legal de falar isso aqui, eu vou falar muito rapidinho, que senão eu acabo me empolgando. Tem um livro, dois livros, um é o do Gilberto Freire, chama Açúcar, que vocês vão ver como é que se dá essa cultura do açúcar dentro das casas, das Casa Grande. Como é que isso se dá, como é que eram as receitas, tem receita do período colonial que vai remeter como é que era o uso do açúcar. É muito interessante você verificar como é que é essa cultura que vai sendo desenvolvida de uma própria cultura culinária a partir do açúcar. Olha isso que eu estou falando para vocês. E um outro que vai falar sobre a doçaria dos conventos. Porque claro que vieram muitas religiosas e que ficavam no Brasil. E para manter as ordens, né, para manter a sua subsistência e a sua sobrevivência, fazia doce. E além disso, as roupas, para ficar sempre engomadinhas, elas usavam a clara do ovo. Então, quando se usava a clara, ficava durinha a roupa certinha. E o que faz com a gema? O que faz com a gema é essa quantidade de doces portugueses que a gente conhece, que é feito com gema. Muitos dos doces, pastel de Santa Clara, o pastelzinho de Belém, os quindins,
são todos feitos com a gema, porque é o destino. Então a gente vai aqui fazer um doce. Então a gente tem uma cultura de doçaria muito forte, que é impulsionada pelos portugueses e em alguns, se você for buscar, nos conventos. Que legal, né? A gente pensa no açúcar, que era um produto ali, um monte de gente trabalhando, sofrendo, e a gente consegue ser transportado para algo que a gente vai numa padaria hoje e tá lá, faz parte da nossa cultura. Aqui, só para a gente avançar, eu disse para vocês que as capitanias hereditárias não davam dinheiro. Então essa falta de recursos e de lucro acaba fazendo com que as capitanias hereditárias se tornem um empreendimento que não dá certo. Tá? As que acabaram prosperando é São Vicente e Pernambuco. E Pernambuco, a gente vai ver depois o que acontece com os holandeses e por que prospera. E espera que a gente vai ter uma aula só sobre isso. Falei para vocês que a falta de um órgão centralizador para verificar como é que o processo dentro das colônias ele vinha acontecendo, ele acaba culminando na criação de um governo geral. Esse governo geral vai ser essencial para que haja esse controle, para que haja determinadas normatizações de modos de conduta na colônia portuguesa. Um sujeito que é essencial, que nós temos que falar, é o Tomé de Souza, que vai ser aquele que vai tornar, então, Salvador a primeira capital do Brasil em 1549. É do Tomé também uma série de políticas para a questão dos engenhos de açúcar, de políticas que vão desde pode isso, não pode isso, imposto sobre isso, até aqui você vai, até aqui você não vai, aqui você não. Então são determinadas regras que vão fazer com que as pessoas então tenham uma determinada organização e uma centralização do processo produtivo. E finalmente, ele proíbe a escravidão indígena, né? Não era um humanitário, mas ele proíbe, porque ele observa que isso realmente não vem trazendo lucros, né? Não é porque ele não puxa aqui, né? E o início da exploração de mão de obra escrava africana. A gente já vai ver como é que isso se dá, mas finalmente o Tomé de Souza ele percebe por que é que o açúcar foi tão importante. Nos anos iniciais da exploração colonial aqui no Brasil, eles não haviam encontrado os metais preciosos que tanto brilhavam os olhos deles para fazê-los sair de Portugal e desbravar aí os novos mares. Então eles precisam justificar e pagar a exploração, a expedição, então eles precisam fazer com que essa terra renda lucros das mais diferentes formas. Então, o açúcar, como era muito procurado na Europa, vai se tornar então essa moeda de ouro dos portugueses aqui. Então vai ser feito diversas estratégias, isso vai ser desenvolvido como o principal ganho no Brasil colônia e vai se tornar simplesmente o fator chave quando a gente fala de colonização no Brasil, como um dos primeiros processos de exploração da colônia feito por Portugal. Como a gente fala, né? De uma colônia de exploração, é exploração mesmo, como o próprio nome já diz, exploração no sentido de descobrir o que pode ser feito, de explorar, e no sentido de explorar a fundo, explorar todas as possibilidades da terra, todas as possibilidades encontradas, tá? As condições para que isso acontecesse, aqui no Brasil, aqui dá para falar, que o clima e o solo eram completamente favoráveis para esse tipo de produção. Então, eu tenho ali um gasto que vai ser considerável, mas o retorno vai ser garantido. O mercado vai comprar com certeza, então a gente vai produzir e a gente não vai ter problema em escoar essa produção, todo mundo vai ser feliz, tá resolvido. Só que tem um problema, para você poder plantar cana-de-açúcar, você precisa de uma quantidade, e para atender esse mercado emergente, você precisa de uma quantidade gigantesca de terra. Aí a gente está falando da origem, se vocês acham que é algo novo, não. A gente está falando de latifúndio, de cessão de um latifúndio para cá, de cessão de um latifúndio para lá e de gente trabalhando. Se for possível, gente trabalhando é muito pouco ou nada, que é o que acontece. O trabalho escravo, entendido das suas diferentes formas, se a gente for buscar na questão humana, é a pior forma de submissão que o indivíduo pode ser colocado na sua vida, né? Alguém vira propriedade de outra pessoa. Quando a gente fala de trabalho escravo no Brasil, é justamente isso que acontece. Além de fazer todo o trabalho pesado para que o açúcar se torne, então,
a fonte, né, o cofrinho aí dos colonos portugueses no Brasil, além de fazer todo esse processo, ele também era mercadoria. Então configura uma questão que é fundamental para a gente ver, que vira também moeda de troca. Eram expostos os negros, os textos são terríveis, né? Quando você lê os textos sobre os anúncios da época, fazendo as características, né? Trazendo as características, é de dar uma dor no coração da gente ver que tinha gente realmente que acreditava e que até hoje acredita que existem pessoas que podem ser vendidas. Então é uma mancha, a gente sempre insiste que fique algo que nos remete ao que há de pior na humanidade, né? Que é justamente essa exploração que se deu no Brasil. E que é o último país do mundo a abolir a escravatura, que só vai acabar mesmo, acabar no sentido de ser um negócio em 1888, com a princesa Isabel, quando ela faz a abolição da escravatura. Mas a gente sabe que isso não acabou, a gente sabe que as consequências históricas acabaram por marginalizar a população negra. A gente sabe muito bem que existiam alguns negros que acabaram não conseguiam, negros e negras e crianças também, que acabaram ficando fora aí da escrita da história, da escrita do seu papel na história do Brasil, devido a esse processo. Aqui a gente está mostrando como eram, né, como era feito, prendendo numa espécie de um garrotezinho ali, segurando para que eles não se mexessem, não conseguissem fugir. E ali a gente vê uma terra toda azul, bonitinha, uma edificação, né, que é o custo disso, né, o custo para manter aquilo ali. E aqui tem uma imagem de um navio negreiro. Então aqui a gente vê uma mulher, aqui a gente vê os homens, a gente vê todo mundo amontoado. Tem aqui um homem ali segurando a luz, tem pouquíssimas camas, as pessoas dormindo no chão. E essa é justamente a imagem que se tem. Hoje já tem algumas imagens mais detalhadas que mostram como eram as acomodações não, né? Porque isso aqui não acomoda ninguém. Justamente as pessoas eram jogadas ali. Como é que as pessoas eram transportadas, saíam de sua terra de origem e vinham para o Brasil. É sempre importante falar que a África é um continente com 54 países, não é um país, como as pessoas costumavam achar, ou como ficou durante muito tempo na história do Brasil, as pessoas se referiam aos africanos. Eu falei de 54 países, eu falei de um continente que é gigantesco, e nesse continente a gente tem, eu não saberia aqui precisar a quantidade de dialetos, a quantidade de línguas, a quantidade de culturas, de ritos que existem nessas regiões, né? Em cada uma delas, em cada local, em cada tribo, é impossível a gente, se não se detalhar na história da África como uma história do mundo, porque ela é uma história à parte do que a gente conhece, porque ela não é ensinada, né, de como deveria ser. É impossível a gente pegar só um fragmento e trazer para a história do Brasil, por exemplo, né? A gente está falando de alguns grupos que vieram, que foram tomados à força de seus locais de origem, vieram para o Brasil e aqui foram separados de modo que não conseguissem manter a sua identidade. Então, que é essa questão da cultura e da identidade. Uma vez que quando você consegue, junto com o seu grupo, quando você está numa situação de diáspora, ou quando você está numa situação em que você sai do seu país e você vai se juntar com pessoas do seu país ou do grupo que você vive, e você fala a língua, você professa a mesma religião, você come a mesma comida, dessa forma, ainda que nas piores condições, você consiga manter a tua cultura e a tua identidade vivas, porque você faz isso sempre no teu cotidiano. Com os portugueses, eles são espertos, eles separavam esses grupos para que essa identidade não fosse mantida. Então a gente está falando dos negros que aqui resistiram, a gente está falando de resistência mesmo, porque a gente está falando de processos de separação, processos de exclusão de grupos mesmo, para que esses grupos não conseguissem dialogar e se manterem firmes. Se eles se mantêm firmes, a história do Brasil teria sido outra, né? A gente tem, claro, os quilombos, que aí a gente vê grupos que se rebelam, fogem e fundam comunidades compartilhadas, né, de cultura compartilhada, mas antes disso não. Eles foram sagazes e compreenderam que se separar não há resistência, não há rebelião. Então,
Eu falei para vocês que é necessário um custo para se produzir isso, para acumulação desses capitais, então nós não pagamos ninguém para trabalhar e a gente vai ter aí um lucro muito maior. Já falei para vocês, além de mão de obra, eram também mercadoria, expostos e tal como um produto, colocados ali os benefícios e que o comprador teria ao obter aquela mão de obra. O Brasil foi o último país do mundo, como eu falei, questão de cultura e identidade, e nem todos os negros eram escravos. Já é um lugar comum na história a gente buscar ensinar as pessoas para pensarem além dos negros no Brasil, para além da escravidão, os negros do Brasil e na história da África. É incrível como as pessoas ainda associam o negro ao escravo tão somente. Quando a gente fala do Brasil colonial, é a marca que a gente tem e que configura um aspecto vergonhoso para a história do Brasil. Né? Vergonhoso porque não conseguia normatizou esse comportamento, foi um dos últimos países do mundo a acabar com isso. E a gente tinha reis, a gente tem a África, conforme eu mencionei para vocês, são só 54 países que possuem características culturais, históricas, religiosas, sociais e econômicas muito distintas. Então, a gente tem reis, a gente tem representantes políticos, a gente tem grandes estudiosos, grandes autores, grandes poetas, artistas. Aqui eu poderia me demorar na lista de falar. E por favor, né, a gente tem que pensar para além do nosso cercadinho, quando a gente fala principalmente daquilo que a gente não conhece, porque nem todo negro é escravo e isso é uma coisa que precisa ser quebrada. A gente quando a gente fala da história do Brasil, a gente remete à escravidão porque faz parte do período colonial no Brasil. Mas nós precisamos pensar para além disso, quando a gente fala do papel, né, como toda a civilização, dos grandes cânones que nós temos na história da África, como nós temos os cânones na história da Europa, por exemplo, na história do Brasil. Precisamos repensar o mundo para além daquilo que a gente é acostumado a ver. Tá? Vocês viram que eu falei um monte aqui, eu não paro de falar. Eu vou fazer uma quebra rapidinha aqui e para a gente fazer uma provocação e um exercício para dar uma respiradinha aqui. Então vamos lá, a gente estava falando até agora da economia colonial brasileira, tá? Então vamos lá, se cair aí para vocês uma pergunta, né? Quais são as características dominantes da economia colonial brasileira? Propriedade latifundiária, trabalho indígena, produção monocultura. Propriedades diversificadas, exportação de matérias-primas e trabalho servil. Monopólio comercial, latifúndio e trabalho escravo de índios e negros. Pequenas vilas mercantis, monocultura de exportação e trabalho servil. Propriedade minifundiária, colônias agrícolas e trabalho escravo. De modo geral, eu já vou descartar de cara qual eu acho que não é. Não eram diversificadas, não havia, né, de modo dominante a exportação de matérias-primas e trabalho servil, tá? Propriedade latifundiária, claro. Trabalho indígena, dominantes, não é só indígena. Dominantes, não é só indígena. Produção monocultora. Monopólio comercial, latifúndio e trabalho escravo de índios e negros. Monopólio comercial, acabei de falar. Aqui quem manda é só Portugal. Não vem que não tem, não. Pode França ser para lá, pode Holanda você ir para lá, aqui você não fica, não. Aqui quem cuida são só nós. Pequenas vilas mercantis, economia colonial brasileira. Monocultura de exportação, trabalho servil. Propriedade minifundiária, jamais. O Brasil não tinha como no período colonial ser assim. Colônias agrícolas e trabalho escravo. Até aqui tudo bem. O que pega é isso aqui e isso aqui. A gente está falando da letra C. Trabalho escravo de índios e negros. As pessoas costumam ignorar a questão do trabalho escravo de índios, mas era escravo. Eles não ganhavam nada para isso.
Avançamos porque se a gente for falar, se a gente demorar aqui, a gente não sai nunca mais falando dessa questão, porque o processo do Brasil colonial ele vai ter diversos desdobramentos e à medida em que um tipo de cultura acaba se enfraquecendo, o outro surge, um tipo de cultura, quer dizer, de tipo de economia, um tipo de outro acaba surgindo e assim por diante. O que é interessante vocês saberem, para a gente falar de economia por hora, porque a gente vai avançar depois e falar da questão agrícola, né, antes de falar quando a gente for falar em outra aula, é interessante falar para vocês que a partir do século XVIII começa a entrar em crise a cultura açucareira, né, porque já tem a produção de açúcar na Europa, a partir da beterraba, como eu falei, e nas Antilhas. Então não há mais o predomínio português na produção de açúcar. E isso começa a fazer com que todos os investimentos, tudo aquilo que havia sido colocado como chave para fazer esse negócio funcionar, não acontece, porque não tem mais esse escoamento de tanta produção. Eu falei para vocês também, trazendo para a questão das consequências desse processo no Brasil, que a cultura açucareira moldou hábitos e comportamentos no Brasil. Molda muito, gente, porque se você for pensar em dois aspectos principalmente, que ele acaba sendo predominante no Brasil durante muito tempo, acaba se tornando a principal moeda de troca, acaba virando um produto largamente consumido no Brasil, isso é um aspecto. O segundo é que quando acaba, também vai impactar na forma como que as pessoas precisam sobreviver. As pessoas que precisam sobreviver vão ter suas vidas completamente transformadas, né? Estou falando não nem tão somente do trabalhador, mas também da classe que operava os negócios comerciais no Brasil no período colônia. Então a situação muda. A forma de organização das cidades, por exemplo, vai começar a se transformar, porque precisa se buscar novas formas de trabalho e relações de produção, não é? Aqui. É interessante a gente falar também que quando a gente fala de cultura açucareira, as pessoas costumam achar que só tinha isso no Brasil. Não. Outras atividades, como por exemplo, que eu acho essencial a gente falar, pecuária, tabaco e agricultura de subsistência. Principalmente aqui, gente, eu vou falar da pecuária. Pecuária no Brasil está diretamente relacionado à questão do Brasil colônia, à questão econômica do Brasil colônia, porque vai ser a pecuária e os seus agentes, né, no caso aqui a gente vai falar do boiadeiro, que vai desbravar e abrir novas possibilidades de exploração da terra, vai ser no processo da pecuária, que começa com a exploração açucareira, vai ser a pecuária vai ser responsável pela questão da interiorização colonial no Brasil. Então vocês têm que pensar, quando a gente fala disso, a gente está relacionando uma coisa a outra. E como é que o açúcar então não vai ser importante para a gente moldar e falar de uma civilização açucareira a partir da produção de um determinado produto, que é o açúcar e todos os seus derivados? Eu vou ter então um desenvolvimento de novas atividades que vão culminar na interiorização do Brasil, na formação de novas populações, na formação de novas localidades, novas leituras políticas, novos arranjos comerciais e assim por diante. Agora, porque vocês viram que se a gente for falar de economia no Brasil, como o Brasil é rico, como o que o Brasil tem de mais rico, que era justamente os lugares que não eram desbravados e não eram conhecidos, configuram como as maiores potencialidades de negócio no Brasil. A gente vai falar em Minas Gerais, no século, aqui é 17, né? 17. É no século 17, por exemplo, que os bandeirantes, por exemplo, não falo besteira? Não. Que os bandeirantes, por exemplo, vão descobrir o potencial de metais preciosos no Brasil. Aí, minha gente, a gente tem uma configuração completamente nova da economia, da sociedade na colônia brasileira. Olha o que a gente tem. Mudança importante, acabei de falar para vocês. E o que vai acontecer? Novas rotas por terra, que vão interligar as regiões de Minas com outras regiões do Brasil. Com isso, vai ter mais gente circulando, mais gente abrindo rotas, mais gente levando a sua própria cultura, trazendo cultura, fixando lugar em uma determinada localidade, saindo de outra localidade, compartilhando até mesmo formas de vida num lugar e no outro. Tem muita mudança. A descoberta dos metais preciosos no Brasil parece que faz uma chave de transição de como a economia vinha sendo trabalhada no Brasil e como ela é desenvolvida a partir do século XVIII. Porque a gente vai ter um aumento populacional. A gente vai ter uma mudança na forma com que a cidade vai acabar se estruturando, que é uma mudança essencial. A gente vai ter, gente, preste atenção, passa a ter o caráter mais urbano. Então você pense,
comerciantes, novos estabelecimentos comerciais, artistas. Pense, uma sociedade, a gente vai precisar de professores, né, que não são mais, então a gente vai ter formalização do ensino, a gente vai ter diversas leituras, diversas possibilidades de mais gente, novas ideias circulando nas cidades. Então muda completamente a leitura que nós tínhamos daquele mundo aristocrático, né, da coroa portuguesa e todos naqueles, nos casarões. Nós temos agora circulando mais gente, novas possibilidades de mundo. Isso vai culminar num processo político das pessoas não concordarem mais com a forma como as coisas são conduzidas. Por exemplo, que a gente vai ter futuramente, falar, não, chega, o que é isso? Isso está colocado, nós vivemos numa época de progresso, não dá mais para ficar parado, né, nessas ideias dessa coroa portuguesa que, né, se vocês forem remontar e buscar a história portuguesa, a gente tem a família real portuguesa, ela tinha alguns representantes aí que são verdadeiros personagens de filme, que eram pessoas que acabaram se perdendo aí nas suas próprias representações de mundo, né? Carlota Joaquina tem um filme delicioso que a Marieta Severo protagoniza. Carlota Joaquina, ela é fantástica, ela detestava o Brasil, mas precisou viver muito aqui, ela achava muito calor. E ela fala uma frase fantástica no Carlota Joaquina: desta terra não quero nem o pó, que ela se limpa para ir embora do Brasil, como ela detestava o Brasil. Mas enquanto o Brasil a serviu, ela gostava bastante, né? Enquanto ela era servida, enquanto tinham negros abanando o seu rosto no calor, aí era bom. Mas, né, essa é uma leitura, uma brincadeira que eu trago, mas é interessante fazer com que essa efervescência de novas ideias, novas pessoas, gente circulando, artistas, escritores, vão falar assim, não, há controvérsias quanto a esse modo de vida predominante no Brasil. Vamos, quem sabe, a gente vai ver isso, como isso acontece, vamos questionar, vamos brigar, vamos buscar por direitos mais republicanos, vamos, né, republicanos, vamos buscar por ideais que não sejam os da monarquia. O que vai acontecer, a gente vai ver a seguir. Incentiva a produção cultural. Muito dinheiro circulando, muita gente para ver, novas possibilidades de mundo, novas ideias. A gente tem imigração e pessoas que querem compartilhar seu conhecimento, suas leituras de mundo. A gente tem um cenário propício e ideal para que artistas surjam, tal como na Europa, né? Você só surge se alguém paga, se alguém patrocina ali essas formas de representação artística. E aí a gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, Aleijadinho e o Mestre Valentim, que são os artesãos que acabam trazendo a sua visão de mundo, são patrocinados e têm possibilidades de desenvolver uma arte que é própria do Brasil e que acaba se tornando um símbolo de um processo de mudança no país. Eu falei demais, mas ainda dá tempo de falar, já disse para vocês anteriormente. Quem quiser, esse aqui ele é desse tamanho, mas é um dos livros mais legais que eu indico para quem quiser saber a história do Brasil sob um viés que não é contado pelos livros de história. É uma delícia, é um livro que você começa a ler, você tem que... Eu recentemente estava lendo, tive que... Até passei do meu ponto do ônibus que eu estava indo, passei porque fiquei... Não parava de ler o livro da Lília e da Heloísa, que é uma história do Brasil, que é lindo o livro, vocês vão gostar, que vai contar questões para vocês. Não é anedótico, não é caricatural, mas é baseado em leituras críticas das fontes de história a respeito do Brasil. E ele é um livro muito interessante, vai ter muita informação para quem quer simplesmente arrebentar na prova de História do Brasil, e vai somar ao que eu vou trazer aqui, e com certeza vocês vão gostar. Elas fazem uma biografia do Brasil desde o período colonial até os dias de hoje. Vale super a pena ler, que vocês vão gostar. Um abraço e até a próxima aula.